Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Foi Jesus quem fez essa preciosa declaração. Faz parte do seu ensino sobre como devemos lidar com o dinheiro e com os bens. Eles não são neutros e têm o poder de nos escravizar e nos afastar do propósito de Deus. Nesta série, Uma Vida Biblicamente Próspera, aprenderemos como administrar esses recursos para a glória de Deus. Nesta segunda mensagem, seremos desafiados a confiar o cuidado das nossas vidas ao Senhor e a administrarmos com sabedoria tudo que dele temos recebido. Vamos celebrar porque os planos do Senhor, nosso Deus, para cada um de nós promovem refrigério para nossa alma. Igreja do Nazareno de Morungaba, uma família para pertencer. Bom dia, a graça e a paz do Senhor, meus amados. Que bom que você chegou e que bom que também você, desde a sua casa, nos acompanha aqui agora ou quando você melhor se organizar para fazê-lo. Nós estamos, então, na nossa campanha 30 dias para uma vida biblicamente próspera. Muito bem, quantos jejuaram essa semana para a glória de Deus? Muito bom. Quantos também fizeram um propósito, agendaram na sua rotina e assumiram propósitos com o Senhor para o mês? Não é? Muito bem. Eu vi que as mãos abaixadas são muito mais numerosas do que as mãos levantadas. Quantos vão melhorar então e vão se organizar para participar com tudo que você deve? Ah, que bom, melhorou um pouquinho a quantidade de mãos levantadas. Você sabe que nós iniciamos a campanha com um jejum na semana passada, dia 2, não é? E nós teremos o nosso jejum comunitário também no último domingo do mês, no dia 30. No entanto, jejuns são desejáveis e isso é algo que você deve se organizar para fazer. Nós estamos lidando com libertação, você entendeu? E Jesus diz que tem certas coisas que não acontecem sem jejum e oração. Está na Bíblia isso, pastor Wellington? Você crê assim, missionária Marcela? Pastor Francisco, estou dizendo alguma coisa que de fato Jesus ensinou? Quantos são discípulos de Jesus aqui? Então você precisa entender que se tem uma coisa que nas nossas vidas precisa ser alvo de jejum e oração, é sobre a maneira como nós lidamos com tudo o que de Deus nós temos recebido. Diga assim, tudo o que de Deus nós temos recebido. Não é só dinheiro. Então é um mês de repaginação, é um mês de reorganização. Quantos estavam atentos à campanha? Levante a mão. Agora, sinceramente, quantos estão sabendo hoje que nós estamos em campanha? Pode levantar, não tem problema. Muito bem. Então, quero convidá-los a se unirem a todos os que ainda não me ouviram na semana passada. Não vou perguntar quem não ouviu, mas eu gostaria que, por favor, quantos estão comigo ainda? Eu gostaria que você se organizasse para também ouvir-me na semana passada. Lá no nosso canal do YouTube, você vai encontrar 2 registros. Um registro é o culto inteiro. O outro registro, com a mesma capinha, é apenas a palavra. Então você pode, em querendo, por uma questão talvez de você ir escutando durante o seu trajeto no seu carro, com qualidade, por assim dizer, não diria que é a melhor maneira de você parar para ter contato com a palavra de Deus. Eu acho que a palavra de Deus merece um pouco mais. Os irmãos estão comigo? Você concorda que a palavra de Deus merece toda a nossa atenção? Então é necessário você se organizar. Tá bom? Então é a minha recomendação para você. Então, eu gostaria que vocês, por gentileza, pudessem vestir a camisa do reino e unir-se ao que, como igreja, nós temos nos organizado para fazer durante este mês. Tá? Então, lá no comecinho da palavra da semana passada, você tem assim diversas orientações que eu já passei. Vou colocar no nosso grupo uma vez mais, mas sempre que a gente coloca no grupo ou nas listas de transmissões, se você também não abrir as mensagens, também vai ficar na mesma. Porque você, de novo, não vai tomar conhecimento daquilo que já está acontecendo. Então, uma coisa é que ser igreja
definitivamente passa por uma intencionalidade em fazermos as coisas como nós devemos, porque não é só uma questão de poder, é uma questão de dever por um lado de consideração, por um lado de irmandade, por um lado do que significa sermos um, por um lado de estarmos debaixo de uma liderança espiritual. Jesus, que é Jesus, ele disse assim, olha, eu faço as coisas que o meu Pai me manda fazer. Quem somos eu e você para deixarmos de lado esse princípio de autoridade espiritual? Vocês concordam? Eu não estou falando de manipulação, eu estou falando de liderança. Então, na liderança que o Senhor nos tem dado, especialmente a mim como pastor, e na companhia de todos os pastores e pastores aqui da casa, eu gostaria que você, rebanho de Jesus, pudesse levar a sério. Posso contar com vocês? Aleluia! Vamos juntos então. Hoje pela manhã eu gostaria de ler com vocês mais uma vez o texto que está em Mateus, no capítulo de número 6, a partir do versículo 19. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, e nós vamos de novo até o 34. Algumas destas mensagens estão apoiadas no que flui deste texto e se unem a outros das Escrituras Sagradas. Diz assim a palavra do Senhor, não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Diga comigo, tudo é questão de coração. Diga assim, coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalhem, nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui, e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Você pode orar comigo? Então feche os seus olhos, eu recomendo, ou preste muita atenção nas nossas declarações de fé. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos hoje pela manhã, pela bênção de estarmos seguros
salvos de nós mesmos e do que nós somos capazes de fazer com a nossa vida em Cristo Jesus. Sabemos, no entanto, Senhor, que este milagre é processual. E é por isso que, de novo, nós estamos aqui. Sabemos que hoje pela manhã o Senhor também tem uma palavra, como toda palavra que procede da boca do Senhor é alimento de verdade para as nossas vidas. E tem a capacidade, por ser a verdade, de nos libertar de tanta coisa que nos mantém reféns de nós mesmos, Senhor. Hoje pela manhã opera também libertação nas nossas vidas, para que nós possamos, da vida do Senhor, desfrutarmos com tudo o que podemos e viver para o Senhor com tudo o que nós devemos e sermos assim um anúncio de que o Senhor está presente na história humana por intermédio da tua igreja e que o teu Espírito está disposto a fazer grandes coisas, coisas além das que o Senhor revelou e manifestou nos dias em que pisou por aqui. E que através das nossas vidas muitas outras sejam alcançadas, salvas, redimidas, libertas, empoderadas, para que um grande exército do Senhor caminhe sobre a face da terra. E assim, muitas e muitas vidas e gerações sejam salvas em Cristo Jesus, para a glória do nome do nosso amado Deus e Pai. Oramos e assim te agradecemos e para este tempo nos consagramos, pedindo que o Senhor agora libere a nossa mente, aqueça o nosso coração. Oramos agradecidos no nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. A prosperidade bíblica é uma bênção de Deus. Diz assim, uma bênção de Deus. E a bênção de Deus tem o tamanho daquilo que é a minha vida e a sua vida. Só Deus pode me alcançar e te alcançar de forma precisa, do tamanho que a gente precisa ser alcançado. Então Deus nos chama para andar com Ele e fazer a sua vontade, para que nós possamos ser prósperos. Então a prosperidade bíblica envolve paz, contentamento e realização da vontade de Deus. Você pode dizer comigo paz, contentamento e realização da vontade de Deus. Isso é prosperidade bíblica. Então é algo amplo que envolve a minha vida de forma plena e integral. Não tem nada que me diga a respeito, que diga a respeito a você, que fique de fora do que Deus nos oferece e Jesus chama. Eu vim para oferecer para vocês uma vida plena, uma vida abundante. É por isso que a prosperidade bíblica, ela se manifesta na minha vida de acordo com a maneira como eu administro tudo o que de Deus eu tenho recebido. Pergunta que não se faz, né? Mas deixa eu perguntar aqui, quantos estão vivos de manhã? Mas é só para dizer, a maneira como você vai administrar a sua vida hoje, e o que envolve a vida hoje? Envolve o seu tempo, envolve os seus potenciais, os seus talentos, os seus recursos, todos eles. A maneira como você vai administrar o seu dia, a sua vida hoje, demonstra se você é próspero ou não, biblicamente falando. Isso é algo que só você, cabe a você. É por isso que Paulo apóstolo, quando escreve a igreja de Roma, ele vai dizer o seguinte, quando ele vai para a prática de vida. Cada um vai prestar contas a Deus de si mesmo. Quantos estão conscientes aqui que vai ter prestação de contas? Que bom. Alguém não sabia disso? Vai prestar contas. Vai prestar contas para o Senhor. E essa palavra aqui, ela não é uma palavra para colocar medo, mas é para gerar temor, reverência, para a gente lembrar que
tudo, absolutamente tudo que me diz respeito, que diz respeito a você, nós temos recebido de Deus. Essa é a nossa consciência. Se você vive... Quantos estão comigo ainda? Se você está em Cristo Jesus, é discípulo de Jesus, a igreja de Jesus, se você está afetado pela palavra de Deus, essa é a primeira consciência de que você precisa sim tomar para você se na vida se organizar, que você não pode viver a sua vida do jeito que você quiser, mas tem que ser nos termos de Deus. Você tem que, portanto, estar assim devidamente alinhado com o Senhor. Isso aqui é para te abençoar. Diga assim: é para me abençoar. É para isso que Deus... No livro do Deuteronômio tem uma expressão ali. O livro do Deuteronômio é Deus falando com Israel, o povo de Deus, muitos dias depois de Moisés. É o Senhor ali trazendo para aquele povo que nasceu no deserto, porque a maior parte deles ficou pelo caminho. Para o povo que vai entrar na terra prometida, é Deus dizendo para eles: olha, deixa eu contar para vocês o que eu falei para os seus pais não acreditaram, por isso que todos morreram. Olha que coisa boa. Morreram sem desfrutar do que Deus tinha para eles na terra prometida. Morreram. É assim que acontece. A gente morre sem desfrutar do que Deus de melhor tem para mim e tem para você. E aí então, a expressão chave no livro do Deuteronômio é a seguinte: para que tudo te vá bem, olha que coisa boa, para que tudo te vá bem, considere atentamente a proposta de Deus do Eterno para a sua vida. Quantos querem aqui que tudo te vá bem para a sua família também? Quando a gente diz tudo, é porque isso carrega um potencial. Jesus já disse: no mundo tereis aflições. Então tem uma medida, tem uma parcela de enfrentamento que faz parte do ser gente neste mundo. E tem as coisas a que a gente também dá causa e que não ajudam de maneira nenhuma. Você concorda? Quantos entenderam a palavra? Estão entendendo até aqui? Está claro até aqui? Então esse conceito de prosperidade bíblica tem a ver, portanto, com isso que eu acabei de compartilhar com vocês. Então, vamos administrar bem tudo o que de Deus nós temos recebido. Tudo, tudo, tudo e tudo. É por isso que Jesus aqui nesse texto, quando ele ensina sobre como é que deve ser a nossa lida com dinheiro e com bens e com patrimônio, que é uma das administrações que nós temos que ter em relação à nossa vida, ele vai, portanto, dizer para a gente que muita coisa ruim acontece no mundo da gente por causa do dinheiro, do poder econômico, do poder que está atrelado a essa ideia. Muito do que acontece. E ele diz que, portanto, ao invés de o dinheiro ser um servo nosso, nós servimos ao dinheiro, então nós estamos debaixo da liderança espiritual de um outro Deus que não tem nada a ver com o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus deixa claro que existe este Deus espiritual que está obviamente ligado ao reino infernal. Não tenha dúvida que nos principados e potestades, aqui Paulo apóstolo fala no capítulo número 6, existe ali toda uma arquitetura para mexer no nosso estilo de vida. Eu disse na semana passada, Luiz Henrique, que de citações, agora deixa eu ser mais preciso, se você prestou atenção e foi verificar, falou que o pastor errou, calma lá. São 6.000 citações indiretas a dinheiro na Bíblia. Eu disse que fala mais disso do que de salvação.
Porque a gente precisa de salvação daquilo que é o maior problema. E Jesus e a Bíblia toda dizem que esse é um grande problema, mas muito grande mesmo. E 2.000 citações diretas a isso. Então é extremamente preocupante. Por isso que Jesus se ocupa de nos ensinar sobre isso. Mas você me escuta na semana passada e você tem o que eu já disse para não ser repetitivo. Hoje eu vou para a segunda parte desse texto, que é esses versículos de 25 até o 34 do capítulo 6 de Mateus. Se você já esqueceu do que eu estou falando, começa assim: não andem preocupados, não vivam preocupados com coisa alguma. Porque Jesus sabe que nós nos preocupamos, que nós nos ocupamos. Essa tal da ansiedade, essa tal dessa preocupação, é uma armadilha onde nós caímos. Mas eu sei que ela é de verdade, porque a vida custa. Mas a maneira de a gente lidar com o que a vida custa, na sociedade materialista em que nós estamos vivendo, é uma grande arapuca em que nós já caímos como gente nesse mundo. E por que nós ouvimos mais a sociedade sem Deus? Porque nós ouvimos e nos abrimos mais para um estilo de vida do esquema deste mundo do que da cultura do reino. Nós ficamos todos assim escravizados. E nos enchemos de problemas. E aí a gente tem que ficar lidando com isso. Então, o que é que Jesus ele está dizendo para a gente sobre essa questão? Então ele vai dizer assim: olha, vocês estão preocupados com a vida diária, se tem o suficiente para comer, para vestir. Daí ele faz as perguntas. Sabe as aves do céu? Sabe os lírios dos campos? Eles recebem o cuidado do Eterno, do Criador. E ele faz uma pergunta assim, viu? Vocês não valem mais do que eles? Quem somos eu e você? Feitos à imagem e semelhança de Deus. Você já parou para pensar que toda a criação, ela, de uma certa forma, é um presente de Deus para a coroa de toda a criação que somos eu e você? Já parou para pensar? Toda a criação adora o nome do Senhor. Mas você já percebeu como toda a criação nos abençoa com a sua beleza, apontando para o Criador, com as suas provisões, todas elas? Você percebeu como Deus se ocupou da criação para que nós nos deleitássemos, nos regozijássemos, nos alegrássemos, ficássemos assim boquiabertos a partir de toda a criação de Deus? Então não é sem razão Jesus perguntar: vocês não acham que vocês são mais valiosos do que os pássaros e do que os lírios dos campos? Então por que vocês andam tão preocupados com a roupa, né? Com o que vão comer, onde vão morar? E aí então ele vai trabalhar essa ideia do cuidado ou dos cuidados próprios com a nossa vida, com a falta de confiança em Deus, que se define por incredulidade. E ele vai dizer o seguinte: isso daí deveria ser coisa, porque é de pagão. A palavra é muito forte. Ele fala que essa maneira de viver é uma maneira própria de quem não confia no eterno Deus revelado pela criação, revelado nas Escrituras e finalmente revelado em Cristo Jesus. É Jesus que está dizendo, não sou eu só estou sendo o mensageiro aqui, como todos nós no nosso estilo de vida deveríamos também ser mensageiros do Senhor a partir do nosso estilo de vida. Isso é ser próspero, biblicamente falando. Então, o que é que o Senhor, Ele está dizendo? Que nós precisamos ter essa questão de consciência. O cuidado que eu preciso
e o conhecimento que o meu Deus tem de tudo o que eu preciso. Onde que nós erramos? Nós erramos na maneira como nós administramos o que de Deus nós temos recebido. Nunca é Deus, sempre somos eu e você. Quantos estão comigo ainda? Estão comigo? Somos eu e você. Somos eu e você que fazemos o que nós não devemos. Por diversos motivos, por diversos erros, por diversos assim avanços que nós tomamos, por decisões equivocadas que nós tomamos, por falta de muita coisa. Então, hoje, o que é que nós queremos aqui construir? Nós queremos construir aqui um caminho de fidelidade, fé em Deus. Fidelidade é ser fiel a Deus. Fidelidade é ocupar-se da vida levando Deus em conta. É isso que, inclusive, lá a palavrinha no grego significa. Só para dizer, não é para ficar mais bonita a pregação. É porque as coisas foram ditas com precisão, com ciência, para a gente não ter dúvida. Então, olhe só o que Mateus registra para a gente, lá no capítulo 25, versículo 21. Só esse versículo faz parte de uma parábola. E Jesus, ele era assim, muito bom em contar histórias cheias de significado. Vai aparecer para a gente aqui, Mateus 25, 21, para ler juntos. Vamos lá então? O Senhor disse, muito bem, vamos juntos? Muito bem, meu servo bom e você foi fiel na administração dessa quantia pequena. E agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo, só isso. Depois vale a pena ir para o texto, nessa parábola, e você ler a parábola toda. E você perceber ali como Jesus está ilustrando como é que o reino de Deus funciona, Diane. Em que muito a gente recebe da parte do Senhor com o dever de administrar direito. Você é um bom administrador de tudo que de Deus você recebe? Uma pergunta para eu e você nós respondermos. Toda vez que nós somos relaxados, todas as vezes que nós somos procrastinadores, todas as vezes que nós vamos empurrando e a gente fala, depois eu me ocupo disso, nós não estamos administrando com tudo que nós deveríamos. Dá preguiça, dá canseira, dá muita coisa, mas meu amado, você tem uma responsabilidade com aquele que é o Senhor, que você diz é o Senhor da sua vida, e que te tem confiado muita coisa. E eu já falei aqui na minha introdução, já está claro. Então, o que é que nós precisamos entender? Que a prosperidade começa no coração, diz assim, começa no coração. A prosperidade começa no coração e se revela, portanto, como eu já disse agora repetindo, desculpe ser repetitivo, Felipe, para todos nós aqui, e se revela na maneira como nós administramos tudo o que nós recebemos de Deus. É o investimento dele em mim e em você. O que é que Deus investe para mim? Nos dá tempo. Nós já dissemos, estamos vivos aqui. A gente tem um tempo para este dia, se a gente acordar amanhã, a gente tem mais o dia de amanhã, se a gente acordar na terça, a gente tem mais a terça-feira. Nós temos também os talentos, as nossas possibilidades, os nossos potenciais. Nós temos que dar espaço para isso, para isso se multiplicar. Eu estive agora em Cali, na Colômbia, estive com o nosso pastor Romero, que é o nosso CEA, né? Ele é coordenador de estratégia por mais um tempinho. Né? A idade chegou, na Igreja Nazareno, a partir de uma certa idade, você entrega alguns encargos, mas pode continuar em outros. Por exemplo, ser pastor de igreja é uma coisa que você pode ser até você morrer. Por exemplo, coordenador de estratégia, completou 70 anos, você necessariamente tem que entregar o encargo para outra pessoa realizar. Mas eu estava conversando com o pastor Romero, inclusive é superintendente aqui da nossa igreja no sul do país, e ele estava dizendo, Júnior, deu 60 anos, eu fui estudar, fui fazer pedagogia. Fui lá, prestei o Enem, tirei uma boa nota, fiz faculdade pública, não gastei um centavo lá em Porto Alegre para estudar. E vou fazer uso disso o tempo que Deus me der. Deu para entender?
E no meio de uma faculdade pública, onde acontece muita doutrinação, ele foi uma testemunha de Jesus no seu jeito de não tirar menos do que 9 de nota. Menos do que 9 ele falou que nunca tirou, mas na maior parte do tempo tirou 10. Pastor de igreja, pai de família, foi fazer faculdade e fez o seu melhor para a glória de Deus. Isso significa você administrar o que de Deus você tem recebido. Não tem espaço para a gente ver assim a vida passar da janela. Tem um momento da janela, que gostoso ficar ali, curtindo, desfrutando. Mas tem muita responsabilidade, muita coisa envolvida. Então, quando Jesus diz assim, não vivam preocupados, ele não está falando assim, não, deita lá na sua rede, fica esperando cair do céu. Não é isso que ele está falando. Ele está falando só que nós temos que saber desfrutar da vida com tudo que a gente pode, mas que envolve muita responsabilidade. Porque lembra que isso ele fala depois de ter falado para a gente, ele está falando conjuntamente sobre a maneira como nós nos organizamos na vida em função do dinheiro, em função do patrimônio. E daí ele disso deriva o ensino sobre a preocupação. Sabe que vocês estão doentes aí? Vocês são a geração mais doente que já pisou essa terra ou não são? Porque vocês estão lidando errado com a vida. Estão lidando com a... Então, prosperidade tem a ver com questões que são espirituais, com questões que são emocionais e com questões que são relacionais. É espiritual porque ao invés de servir a Deus, nós servimos a uma entidade, que Jesus chama de Mamon, um Deus vinculado ao inferno, vinculado ao reino das trevas. É emocional porque deixa a gente doente. A geração mais doente, mais em pânico, mais de todos os tempos. E é relacional porque a gente vive brigando por causa dessas coisas. O que dá de problema entre nós por causa disso é o poder econômico mandando em todas essas coisas. Não precisa nem perguntar se vocês concordam, você sabe que a vida é assim. Então, veja que nós precisamos, portanto, de fé em Deus e nós precisamos de uma sábia administração. Então está lá a mensagem 2:5, fé em Deus para uma sábia administração. Por onde é que nós começamos, pastor? Onde é que, em primeiro lugar, eu manifesto a minha confiança em Deus? O que você diria? Em primeiro lugar, como é que eu manifesto a minha confiança em Deus? Tem um vídeo da Karine, a gente vai agora para esse vídeo. Olá, amada igreja, espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou a Karine e eu vim falar alguns minutinhos com vocês sobre fidelidade. Bom, não tem como a gente falar sobre fidelidade sem mencionar as nossas contribuições. O momento em que nós devolvemos para Deus daquilo que recebemos dele e contribuímos junto à igreja a qual pertencemos. Eu sou contadora de formação, então os números e o planejamento financeiro são coisas que estão no meu cotidiano, no meu dia a dia. Mas o ato de dizimar não foi uma coisa que eu aprendi na faculdade, foi dentro de casa. Eu nasci em um lar cristão, então desde cedo eu fui ensinado pelos meus pais sobre a importância do dízimo e também na igreja, junto ao Ministério Infantil com os meus professores. Eu sempre via exemplos da Bíblia, como da história da viuvinha, que deu tudo o que ela tinha por amor e foi ofertado ali as suas únicas 2 moedas. Então me foi ensinado que o dízimo ele faz parte do meu compromisso com a vida cristã que eu escolhi seguir, e não como uma obrigação, e sim como uma extensão de quem eu sou em Deus. Lá atrás, no meu primeiro emprego, no meu primeiro salário, eu separei parte e entreguei como dízimo ao Senhor. E não foi uma cobrança da minha mãe, ela não chegou para mim e falou, olha cá, agora que você está trabalhando, você precisa entregar o seu dízimo. Não, foi algo automático daquilo que eu tinha entendido de Deus. Assim como o evangelho, isso não foi colocado para mim dentro da minha casa como uma obrigação, e sim ensinado o caminho correto que eu deveria seguir e que eu permaneço até hoje. Desde então, essa entrega ela tem sido parte da minha vida como prioridade. Então, no meu orçamento mensal, o dízimo ele está
entre as primeiras coisas que eu separo e entrego para Deus. Não como aquilo que sobra, né? Mas como uma prioridade e faz parte do meu planejamento mensal. É claro, muitos imprevistos podem acontecer durante os meses e isso é muito normal. O carro pode quebrar e o conserto pode acarretar numa dívida que eu não estava esperando, então a gente pode ficar doente, ter que gastar com remédios, enfim. Isso pode acontecer e isso deve fazer parte da nossa reserva de emergência. A gente não pode deixar que isso interfira naquilo que a gente separa para devolver para Deus. Assim como a gente honra com os nossos compromissos, como fatura do cartão de crédito, aluguel, enfim, porque a gente não honraria tão bem com os nossos compromissos com Deus e com a nossa igreja, como os dízimos e as ofertas. Porque no final de tudo não é o quanto a gente ganha, e sim o como a gente gasta e como a gente administra os recursos que também foi dado por Deus para as nossas vidas. Hoje eu entrego meu dízimo não como uma perspectiva de que Deus vai me abençoar mais, ou de que Deus vai me abençoar com uma promoção no meu emprego, ou com aumento de salário. Pelo contrário, tudo que eu não merecia, Deus já me deu de graça. Então, é mais uma forma de agradecimento. Obrigada, Senhor, pelo meu sustento, porque já passamos por muitas coisas, mas Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Então, é sempre com uma forma de agradecer e entender que isso faz parte de quem eu sou em Deus. Para finalizar, eu queria trazer um versículo para que a gente possa refletir e levar isso para os nossos corações. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Que essa palavra possa fazer sentido pra gente, que possamos entender que a fidelidade vai muito além do que só entregar, mas que ela possa externalizar o que tem dentro do nosso coração e qual é a nossa intenção, né? E entender que isso faz parte do nosso compromisso com a vida cristã e que tudo que a gente tem conquistado, que a gente tem recebido, vem do Senhor. Amém? Nada melhor do que um bom exemplo de fidelidade no tempo e de organização. Não vou nem comentar para não estragar o que de maneira tão precisa foi compartilhado comigo e com você. Uma inspiração para a minha vida, não sei se para você, mas para mim é. Então, a primeira medida de sábia administração é nós entregarmos aquilo que não deve ficar nem na minha mão, nem na sua mão. São os nossos dízimos e as nossas ofertas. O texto áureo para isso, obviamente, que é Malaquias, e nós vamos para lá sem medo, e não vamos dizer aquilo que não esteja escrito, apenas o que está lá mesmo, como parte do contexto em que isso foi dito. Malaquias, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 6, diz assim: eu sou o Senhor e não mudo, e por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram de meus decretos e não os seguiram. Agora, voltem-se para mim. Isso aqui chama-se arrependimento. E eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, de que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês me têm roubado. E perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Então essa declaração do Senhor para o seu povo, você sabe, Israel volta do exílio e eles se reorganizam na sua vida. E não demora muito para eles se ocuparem de fato somente com eles. Não é apenas o profeta Malaquias quem trata disso, Ageu também trata. E eu poderia aqui discursar aqui, fazer desta mensagem só para construir esse argumento. Vamos apenas assim objetivamente. O fato é que
Deus está dizendo para eles: vocês estão afastados de mim, vocês estão numa frieza espiritual e vocês estão deixando de fazer aquilo que já é um princípio que vem desde antes da lei. Porque Abraão, por exemplo, se você for para Gênesis capítulo 14, os versículos de 18 a 20, salvo engano, não precisamos colocar, ele vai entregar o dízimo, ou seja, a 10ª de algo que ele recebeu, e ele entende que ele recebeu de Deus, ele tinha essa consciência, a um sacerdote chamado Melquisedeque. Isso é citado na carta aos Hebreus. E depois vem a lei, e vem toda uma maneira de, através da lei e da instituição judaica, Deus nos ensinar esse princípio que é para a nossa proteção. A nossa proteção, ela envolve um aspecto de fé, de fidelidade, que é a adoração, que é a entrega mínima, porque é o mínimo. É entregar. Aliás, deixa eu esclarecer uma coisa. Pode ir lá no dicionário, você não vai encontrar no dicionário da nossa língua portuguesa a palavra dizimar da forma como nós usamos. Não existe. Que dizimar é acabar com tudo. Por isso que nós entregamos o dízimo. Essa é a melhor maneira de você dizer. Eu entrego o meu dízimo. Quando você dizima, você acaba com tudo. É só informando um pouquinho, né, pregação também, um pouquinho daquilo que a gente precisa para entender o conceito. Então, eu entrego voluntariamente a Deus aquilo que já é dele. Mas eu tenho que entregar. Então, a expressão roubar aqui, por favor, não fique com problema com isso. Deus tem o direito de se manifestar do jeito que Ele quiser comigo, com você eu não tenho. Ah, tem. Então, é tomar a força. Tem um verbo no hebraico ali, tomar a força. Então, permita-me dizer que quando nós não reconhecemos o senhorio do Senhor sobre tudo o que faz parte da minha vida, tudo, nós como que o violentamos. Precisa ficar muito claro isso para mim e para você. Só isso. E olhe que o Senhor está dizendo: quantos estão comigo ainda? Não caia o seu semblante, por favor. Eu estou falando em nosso favor aqui. É para nos ajudar, para que nós possamos construir um caminho de administração adequado e sábio. E a sabedoria do Senhor é a fonte de todo o conhecimento da vida. Então nós precisamos, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, e nós precisamos disso, portanto. Então, o que é que nós precisamos sempre perceber? Que cabe a mim e a você nos organizarmos financeiramente para também nisso, então é tempo, é talento, é relacionamento, é tudo. Só que eu preciso também colocar este ponto para vocês, porque é um ambiente de libertação. Pastor, eu não consigo, então você precisa de libertação. Pastor, eu ainda não entendi, então você precisa de libertação que vai ser gerada a partir de uma compreensão. E a fé que você precisa vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, seu pastor está pregando para você. Hoje, daqui a pouco, eu já deixo dizer o que eu vou fazer. Eu vou abrir para você sair daí e vir aqui, que eu quero colocar a mão sobre a sua cabeça. Cabe a você vir ou não. Aqui não é para te acusar, aqui é para te libertar. É uma decisão que você toma com Deus, que é entre você e Deus. Tem outras 3 áreas que fazem parte do que eu vou chamar para você vir aqui. Ninguém precisa se sentir acusado, mas todos vocês estão sendo convidados a um posicionamento. Eu e vocês. Eu e vocês. Isso é uma coisa que, assim, ó, gente, deixa eu explicar para você. O Senhor falou de dízimos e ofertas. Isso aqui não é à toa. No sistema judaico, funcionava da seguinte maneira, não é? Para a instituição tinha o dízimo, para os levitas tinha as ofertas. E os levitas, das ofertas que eles receberam, eles davam o dízimo para os sacerdotes. Quando qualquer deles não cumpria o seu papel, tinha falta naquilo que era a obra de Deus. Tem alguma coisa de errado no que eu estou falando que tem a ver com o que é a obra de Deus? E hoje, gente, na compreensão, no princípio, tem alguma coisa que seja diferente disso? Tem alguma coisa? Não tem nada que seja diferente disso.
Nada diferente disso. Sabe por que nós somos vocacionados? Começar de mim aqui. Eu vou dizer com bastante clareza. Dos pastores, o pastor Wellington está aqui, o pastor Francisco está ali. Né? Dos pastores da casa, eu vivo do meu ministério. Eu tenho uma prebenda, um salário, falando bem claramente. Isso aqui desde 2004. Vocês estão entendendo? Mas eu não faço isso por causa de dinheiro. Mas o Senhor, no meu caso, fez valer aquilo que também é bíblico. Que o trabalhador seja digno do seu salário. Quantos trabalham aqui? Levante a mão. Você quer receber o seu salário ao final ou não? Sim ou não? Percebe? Então é isso. Então, todos nós somos dignos do nosso trabalho. Eu não trabalho nem mais nem menos do que você. Às vezes você trabalha mais do que eu e às vezes eu trabalho mais do que você. Mas nós temos uma responsabilidade, todos nós e cada um. O que eu quero dizer é que da mesma forma como, por exemplo, né, eu estou aqui transparentemente dizendo para os irmãos como é que as coisas funcionam desde aqui a nossa igreja, tem toda uma situação que diz respeito ao regular funcionamento da nossa igreja. Vocês viram que chegaram aquelas caixas lá no fundo, que apareceu uma foto aqui? Sabe quanto tem de dinheiro ali? Sabe que dinheiro que é aquele ali? É o seu, meu irmão. É o seu dinheiro do seu fundo missionário. Sabe o que aquilo ali vai transformar? Pelo menos 450 crianças serão abençoadas no Vale do Jequitinhonha. É a nossa oferta do fundo missionário. É assim que a gente faz. Olha, eu não tinha nem recebido o meu salário ainda, tenho meu fundinho de emergência. Mas deu o dia, eu já fiz o que eu chamo de meu dízimo, que não é só 10% do que eu recebo, é mais. Eu fiz a minha oferta para o fundo missionário, eu me organizei para isso. Quando nós pensamos, vamos fazer 10 parcelas de fevereiro a novembro, com regularidade, todo comecinho de mês, eu faço chegar na conta da tesouraria, o meu dízimo, a minha oferta. Hoje de manhã o Felipe falou aqui da oferta de ação de graças, lembrei, poxa, está faltando oferta de ação de graças. Já entrei no meu aplicativo, já enviei minha oferta de ação de graças, coloquei nos comentários, oferta de ação de graças. E outras coisas eu já fiz esse mês, você não precisa ficar sabendo. Eu estou ilustrando. Isso aqui é o mínimo. Sabe? Quando você vai comprar no mercado um saco de arroz de 5 quilos, quanto você espera que tenha dentro do saco? Tá. Essa é a justa medida. Essa é a justa medida. Certo? Agora, lembra que Jesus falou, e ele fala isso, né? Deixa eu ver se eu anotei aqui, mas eu acho que é Lucas 6,38. Eu acho. Eu nem me organizei para falar isso, mas já que eu marquei, coloque lá para mim, por favor, minha filhinha, para ver se é isso mesmo. Ele está falando sobre discipulado, faz parte do Sermão da Montanha também, mas vamos usar aqui essa medida para, deixa eu ver, se eu não estou falando, talvez, eu acho que está certo, hein? Olha lá, deem e receberão, sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada. Tá, presta atenção. Aqui não é sobre dinheiro, tá? Aqui ele está falando sobre julgamento. Não julguem uns aos outros, porque na medida que você julgar, você também será julgado. Daí Jesus traz uma coisa que a gente entende bem. Quantos iam comprar na fazenda as coisas para a família? Na fazenda. Tem alguém aqui que é do tempo de comprar lá? Ninguém, gente. Sério isso? Mas você ia lá, então tinha um saco lá para você comprar. Aí colocava lá. A justa medida, o que é? É a boa medida compactada, aquilo que já está lá. Mas daí, você fala assim, viu, mas não tem um chorinho? Não tem um chorinho? Percebe o chorinho? Dá aquela arrumada no saco, cabe um pouco mais. É a medida sacudida, para caber mais. Percebe? Jesus em tudo ele está falando, que na nossa atitude de uns para com os outros, e em tudo que a gente faz, tem princípios que regem a nossa vida e que regem a nossa fé. Por isso que tem essa maneira de, primeiro, nós nos ocuparmos da fidelidade, eu já estou terminando esse ponto, pode ficar tranquilo. E da generosidade. Quem faz muita conta não faz nada. O que a gente precisa é ouvir a voz de Deus com o nosso coração, e termos uma sábia administração. A gente já escutou a menina aqui.
Quantos estão entendendo isso? Você está entendendo? Quantos estão recebendo essa palavra de fé? Para transformar a sua vida, para transformar o seu viver. Então, vai deixando que essa palavra entre para ajudar você. Tem um vídeo do Paulinho e da Jussara, vamos ouvi-los também. Olá, amada igreja. Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou a Karine e eu vim falar alguns minutinhos com vocês sobre fidelidade. Bom, então houve um tempo na nossa história em que nós precisávamos assim parar, sabe? Para a gente analisar e dar uma atenção especial para isso. Então houve um tempo assim de despertamento mesmo, né? Nesse tempo nós já estávamos na igreja e a gente sempre ouviu, né, orientação quanto a isso, como deve ser um bom planejamento, né? Aquilo que o Senhor nos ensina, né, Paulo? E esse despertar, né, veio nas nossas vidas. Sem planejamento, o resultado é dor de cabeça, estresse. Com certeza, né? Noite sem dormir. E a gente não queria passar por isso, né? Mas a gente queria estar ali sempre debaixo da orientação do que o Senhor falava. E, na verdade, teve, assim, aquela mudança. E essa mudança foi bem pontual, sabe? Nós passamos a colocar tudo ali no papel, né? As nossas metas. Chamamos nossos filhos, né? Chamamos nossos filhos e eles ainda eram adolescentes nessa época, não tinha nem como contribuir ou participar de uma forma mais efetiva. E abrimos mãos de algumas coisas, de muitas coisas, né? Não é verdade? Mas ali, sempre nessa disposição e sempre com gratidão ao Senhor, né? Gratidão e contentamento, sabendo que cada etapa ali passava por um processo de oração, né? E o Senhor sempre nos encorajou e nunca deixou a gente desanimar, né? E a gente tinha a casa, a princípio, como meta. Demorou quantos anos, bem? 16 anos. 16 anos, né? Não é fácil, não. Mas o Senhor ali, nós celebramos, né? Quando a gente, por fim, terminou, né? Os filhos agora já adultos, né? Mas assim, a gente viu a mão de Deus em cada etapa. Cada processo às vezes de desemprego, tivemos desemprego, né? Durante esse tempo, mais de uma vez. Duas vezes. Mas o Senhor sempre abria ali uma porta para mim, às vezes está socorrendo, né? Mas foi bom, graças a Deus. E veio os benefícios. No tempo nós conseguimos quitar, né? Quitar nossas dívidas. Os nossos compromissos. Né? Que a gente tinha, por questão da construção mesmo. E também a gente até economizar, né? Para dar assim, continuidade às novas etapas. E destinar até tudo aquilo que é do reino, né? Sempre participar da igreja, naquilo que a igreja ali oferece, participando ali na obra do Senhor e na vida de algumas pessoas também, né? Até isso Deus preparou, né? Oh, glória a Deus. Então isso que seja uma reflexão, né, pra gente, porque a gente tá falando de dinheiro, mas... Mordomia não é só dinheiro, é tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Com certeza. Valorizar aquilo que chega às nossas mãos. Isso é importante. Então, nós queremos, assim, encorajar você, né? Sabendo que é possível, sim, no Senhor, né? Tendo sempre esse coração, a gente precisa perseverar mesmo. E que você possa também tomar esse caminho, esse gosto, que você possa ser, assim, muito abençoado nessa questão também das finanças, né? Porque pequenas mudanças, né? Elas fazem grandes resultados, né? E eu vou deixar aqui um versículo bíblico que fala um pouquinho sobre isso. E falou muito ao nosso coração, né? Provérbios 21:20, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: na casa do Senhor, a comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Fica aí o nosso breve testemunho para você. Esperamos, assim, que você seja próspero também nessa área. Deus abençoe. Fica na paz. Fico aqui, planeje com sabedoria o seu orçamento. Ficou bem claro para vocês? Ajudou? Sabe, gente, também falando sobre discipulado, Lucas, no capítulo 14, versículos de 28 a 30, ele ensina uma coisinha para a gente, que eu acho que vale a pena ouvir Jesus, né? Nos exemplos que Jesus quis usar, ele está falando
sobre discipulado. E isso aqui que a gente está conversando não é nada mais sobre discipulado. Ser discípulo de Jesus, prosperidade bíblica, é disso que a gente está falando. É amplo. Então, Jesus usa esse exemplo em Lucas 14, a partir do 28, menina Ellen. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Então, esse princípio é um princípio que o Senhor deseja honra e não vergonha. E aqui não é para envergonhar, não é para nada, gente, mas a gente é muito ruim de planejamento, vocês concordam? Muito ruim, muito ruim. Tanto que o nosso povo aqui no Brasil está bastante endividado, mas muito endividado. Então, chega essa época do ano, a gente se endivida mais se a gente não colocar a casa em ordem. Tem que ter um momento em que a gente para planejar. Então, todos nós estamos debaixo, assim, dessa necessidade de seguirmos planejando. Então, eu falei uma coisa semana passada, falo de novo. Não gaste tudo que você ganha, por menos que você ganhe. Então, primeira coisa, por menos que você ganhe, seja fiel e generoso. Segundo lugar, nunca gaste tudo que você ganha. As necessidades que surgem, como a Karine disse para a gente, elas precisam ser cobertas. A princípio, esse deve ser o plano com organização, com um fundo de emergência. Porque quando acontece a gente não pode, obviamente que a gente vai precisar de ajuda. Não tem um problema em dividir as suas questões quando você precisar de ajuda. Nós somos igreja também para isso. Para dar um abraço e de muitas maneiras podermos acolher você. Não precisa se envergonhar em relação a isso. Busque ajuda. Busque ajuda conosco, compartilhe a situação. Né? E é claro que se nós pudermos ajudar você também a organizar as suas coisas, não sendo mais invasivos do que o necessário, nós quereremos fazer isso também. Mas planeje com sabedoria o seu orçamento. Quantos vão fazer isso? Vai fazer isso? Você tem preto no branco? Se você não tem preto no branco, ponha preto no branco. O pastor falou para colocar preto no branco. Você tem que saber quanto custa a vida. Você tem que saber quais são os seus compromissos fixos. Você não pode ter medo nenhum de arrolar todos as suas dívidas, de entender direitinho qual que é o tamanho da coisa. Você não pode ter problema com isso. Você tem que entender. E aí, como é que a gente ajusta isso? Seguindo esse plano aqui. Seguindo esse plano aqui. Gente, um instante, 1 minuto para dizer isso. Eu tenho, assim, a vida inteira testemunho para contar, mas a vida inteira. Né? Mas um dia, já, pastor, aqui eu contei à noite, então eu conto aqui, você já me escutou, escuta de novo, quem nunca escutou, fica sabendo. É só para ilustrar. Mas 2004 foi o momento que eu transitei do direito para estar tempo integral aqui. Isso foi uma mudança, mas muito significativa do ponto de vista orçamentário. E a gente tinha assim, eu era pastor, como família, desde o meu primeiro salário convertido em abril de 97, com a graça de Deus, nunca com a graça de Deus, é só para dizer isso, com a graça de Deus, nunca deixei de entregar nem os meus dízimos, nem minhas ofertas. Os tesoureiros que foram tesoureiros aqui da igreja sabem disso, nunca, com a graça de Deus, entendeu? Só que eu gastava mais do que eu ganhava, pastor. Entendeu? O Gustavo lembra, né, filho? A gente saía todo final de semana na McDonald's, todo final de semana, e gastava. Quando eu vi que a minha vida financeira ia mudar, e mudou, né, eu falei assim, sou um mau administrador. Lucimar, agora você é tesoureira de casa. Deleguei, não transferi a liderança. Deleguei uma responsabilidade momentânea. Ela pegou um caderno, tinha um elefante na capa, e ela começou a organizar. Fui fechar a minha conta no banco, eu estava devendo bastante dinheiro para o banco. A gerente falou assim, viu, mas você vai fechar tendo os benefícios que você tem? E eu falei para ela, é uma tentação que eu não posso mais ter. Fechei, fiquei sem cartão de crédito, sem nada. O Gustavo Lebra quebrou nossa televisão. Eu fui levar a televisão para arrumar. O rapaz falou assim, a gente só trabalha com cheque, com cartão. Eu falei, não tenho nada disso. Ficamos um tempo sem televisão. Você vai lembrar.
Resgatamos uma pequenininha que a gente tinha lá, que nem lembro se era colorida ou preto e branco, e foi aquilo que a gente ficou para se virar por um tempo. Mas foi um processo necessário na vida da gente. Vocês entenderam? Fechei a conta no banco, paguei o banco, livrei-me dos juros de cartão de crédito para nunca mais pagar juro para ninguém. Para nunca mais pagar juro para ninguém, porque não é sábio. Vai falar que você nunca escutou isso na televisão, que você nunca escutou isso no jornal. Vai falar que você não sabe. Então não tem sabedoria nisso, gente. Não tem sabedoria nisso. Então aqui é libertação por causa disso. Porque tem pessoas que estão nesse ciclo há muito tempo, não conseguem se libertar por mais que saibam. Receba a libertação em nome de Jesus. Receba na sua mente, para entrar no seu coração, para você fazer um orçamento que assim, você não gasta mais do que você ganha. Agora, estou endividado, você vai ter que se deparar com isso, vai ter que enfrentar isso no Senhor. Mas tem aqui um caminho para você fazer isso. E preste atenção, você já entendeu o que eu disse aqui, que eu devia para o banco, porque é uma dívida que você tem com o banco quando você tem cheque especial alto. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, para terminar, gastei 5 minutos ao invés de gastar um só para falar tudo isso, né? Você sabe quanto que eu pagava de juros de cheque especial em 2003? Presta atenção nisso, escute, Janaína, R$800. Ô, Kaique, R$800 é dinheiro hoje? Então imagine em 2003 se não era dinheiro. Você deu para entender o tamanho do rombo? Deu para entender o que eu estava fazendo da minha vida financeira? Eu saí disso, você consegue também. Você também consegue, entendeu? Agora, apesar de dever para o banco, nunca deixei de entregar o que do Senhor era dele. Mas ainda não estava bom. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deu para entender? Quantos entenderam o que eu disse aqui? Então, faça um bom planejamento com sabedoria. Tem um último vídeo para a gente ver? Vamos ver. Senhor, igreja, estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a fidelidade a Deus e dar um breve testemunho do que aconteceu na minha vida essa semana, né? Uma bênção que o Senhor realizou na minha vida. Bom, desde pequenininha, meu pai sempre me ensinou a ser fiel a Deus, né? A ser obediente à sua palavra. E desde pequena, ele sempre me dava ali as moedinhas, fazia depositar num gasofilácio. Ele falava, filha, você apenas está tirando um pouquinho de tudo aquilo que o Senhor te deu e devolvendo para Ele. Então eu cresci com isso no meu coração, de que eu sempre seria fiel a Deus, mesmo no pouco. E teve um momento na minha vida que realmente não foi fácil, né? Que eu tinha muito pouco, mas eu falava, Deus, eu vou ser fiel no pouco, porque eu sei que no muito o Senhor me colocará. E há um tempinho atrás, eu coloquei no meu coração que eu queria trocar de carro. Eu falei para Deus, eu queria tanto trocar de carro, mas eu queria pagar o meu carro à vista, eu não queria ficar com parcela. Aos meus olhos isso era impossível. Mas com a graça de Deus, essa semana, né, Deus realizou o desejo do meu coração. Eu troquei meu carro, paguei meu carro à vista, posso dizer que é meu, está pago. E eu tô falando isso aqui, não é para me engrandecer, mas é para falar para a igreja que quando somos fiéis a Deus, o Senhor é fiel para conosco. Quando somos fiéis a Ele, Ele realiza o desejo do nosso coração. Ele faz conforme o desejo do nosso coração. E essa semana eu pedi para o pastor, né, estar orando pelo carro, né, abençoando o meu carro, né, consagrando ao Senhor. E logo o pastor atendeu o meu pedido, né? Ele mora muito longe, né? Meu vizinho. E o pastor orou ali pelo carro, consagrou a Deus, abençoou e falou assim, filha, eu queria que você gravasse um vídeo, né? Um breve vídeo e falasse um pouquinho sobre a fidelidade a Deus. Na hora eu pensei, eu não vou fazer não, porque eu não sou muito boa, né, com as palavras. Mas daí Deus tocou no meu coração, que nós temos que testemunhar, né, de tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Temos que testemunhar de que quando somos fiéis a Deus, o Senhor, Ele realiza todos os nossos desejos. E eu creio que a fidelidade a Deus é um ato de amor, é um ato de obediência a Deus, é um ato de gratidão por tudo que Ele faz por nós, né? Nós apenas estamos sendo gratos a Deus. E essa palavra que eu deixo para os irmãos hoje, seja grato ao Senhor, né? Obedeça a palavra do Senhor, seja fiel ao Senhor, porque quando a gente é fiel a Deus, a gente não está perdendo, a gente só tem a ganhar, né?
Então, tudo que temos foi o Senhor que nos deu. Então, a gente apenas está devolvendo um pedacinho de tudo aquilo que Ele nos deu. E eu deixo essa palavra para a igreja hoje, né? É uma palavra também de gratidão a Deus. E eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez por mim, por tudo que Ele há de fazer, né? Então, igreja, seja fiel ao Senhor, mesmo no pouco, que no muito Ele te colocará. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Esse é um testemunho para o nosso terceiro ponto. Confie no cuidado do Senhor. Como nós lemos no início aqui, o Senhor, Ele sabe de tudo que a gente precisa. E tem coisas que a gente carrega como alvos pessoais, alvos familiares, não é errado nada disso. Mas a gente precisa seguir fazendo tudo nesses termos que nós temos conversado. Hoje é mais uma sementezinha, né? O que existe na nossa relação com Deus não é barganha, é reciprocidade. Ele já fez e continua fazendo tanto, e nós devemos também segui-lo nesse caminho de fidelidade. Nós dizemos assim, Deus é fiel, e nós dizemos assim, Deus é generoso. Então nós só acompanhamos Ele na resposta da nossa fé. Então, meus amados, hoje pela manhã, eu queria, de fato, deixar essa reflexão para todos nós aqui. Vamos buscar o seu reino, a sua justiça, para que todas as coisas que fazem parte do cuidado, Deus fiel e generoso que Ele é, Ele possa naturalmente acrescentar em meu favor e acrescentar em seu favor como parte do seu cuidado. Quantos entenderam a palavra do Senhor hoje pela manhã? Quantos recebem essa palavra de fé hoje pela manhã? Então, o que eu quero fazer agora é terminar com uma oração aqui no altar, e eu vou fazer isso já, não é? E enquanto isso, depois os meninos vão chegar para a gente fazer uma declaraçãozinha aqui a respeito da bondade de Deus sobre as nossas vidas. Deixa eu dizer para você, venha para cá, você que escutou essa palavra, e que você diz assim, nesse ponto, naquele outro, eu preciso da ajuda de Deus, eu preciso da libertação do Senhor, eu preciso de um toque do Senhor por mim e para minha família. Vem aqui, se você pode, ajoelhe, se você não pode, fique de pé aqui. Nós queremos ter uma palavra de oração, queremos ter uma palavra para ajudar você. O Senhor quer abençoar o seu povo, o Senhor quer abençoar a sua gente, o Senhor quer abençoar a sua igreja, e através de nós o Senhor quer abençoar todos os povos. Vamos, em nome de Jesus, eu vou fazer aqui uma oração agora, e durante a canção eu vou tocar nas vidas de vocês, está bem? Então fiquem aí, para que eu possa chegar e colocar a minha mão sobre a sua vida, assim carinhosamente, e para que a unção do Senhor te alcance e te ajude. Que bom que você veio, que bom que você se colocou na presença do Senhor. Grandes mudanças já estão sendo operadas aqui. Deus nosso Pai, eu quero te louvar e te bendizer, porque hoje pela manhã nós ouvimos a tua palavra e a preciosa semente foi lançada. E aqui estão os corações que são a boa terra, que hoje pela manhã tem acolhido mais uma vez a palavra do Senhor. Então que o Senhor traga libertação, que o Senhor traga restauração, que o Senhor traga empoderamento, que o Senhor traga resposta para cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, porque esta resposta é uma resposta para a igreja do Senhor. Quanto, Senhor, nós como povo de Deus cresceremos na nossa capacidade de te servir com tudo que somos e com tudo que o Senhor nos tem confiado, e nós queremos fazê-lo isso com muita responsabilidade, com muita integridade de todo o nosso coração. Então abençoa o teu povo agora, nós oramos e agradecemos no nome de Jesus.